A Lua é a eterna companheira da Terra. Celebrada por poetas, explorada à exaustão por autores de ficção científica. E para a humanidade, foi o primeiro corpo celeste que realmente vivenciamos ao explorar o Sistema Solar. Pode soar como um jeito meio clichê de dizer, mas já se passou meio século desde que o ser humano pisou pela primeira vez nos caminhos poeirentos da Lua. E hoje, depois de tantas décadas, a Lua volta a aparecer nos planos das grandes potências espaciais. Um dos objetivos mais importantes para as próximas décadas é justamente esse: pousar na Lua e construir ali uma base permanente. Mas qual é o verdadeiro motivo por trás disso? Seria mais uma vez por ambição? Não é só isso. Será que é porque existe potencial futuro na extração de recursos valiosos como o hélio-3? Também não é uma resposta completa. O maior objetivo está em outro lugar. A Lua é a porta de entrada para o Sistema Solar. Talvez ela não seja exatamente a porta em si, mas com certeza é a chave. E se fôssemos adaptar aquela frase tão conhecida, poderíamos dizer assim: quem dominar o Sistema Solar, dominará o mundo. A Lua já possui praticamente tudo o que é necessário para se tornar essa chave. E até aquilo que está incluído nesse praticamente também tem uma chance muito alta de existir por lá. Olá, pessoal! Só que existe um problema. Chegar a ter esses recursos, às vezes, pode ser mais difícil do que viajar até os confins do Sistema Solar. Quem fala com vocês é o Deluca, bem-vindos ao nosso canal Pipa. E hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre esses recursos. Então, hora de começar o nosso vídeo de hoje. Por que a Lua? A maior vantagem da Lua não está na proximidade, e sim na física. A gravidade lunar é 6 vezes menor do que a da Terra. Isso, embora simples, significa algo bem fundamental. Ou seja, na Lua é muito mais fácil decolar do que na Terra. Para escapar da atração gravitacional da Terra, um foguete precisa gastar uma quantidade absurda de energia. Na verdade, a maior parte do combustível não é usada para ir ao espaço, mas para lutar contra a gravidade deste planeta onde vivemos. No caso da Lua, esse problema se torna muito menor. A velocidade de escape necessária para um objeto escapar completamente da gravidade de um corpo celeste é várias vezes mais baixa na Lua. Na Terra, ela é de 11,2 km por segundo, enquanto na Lua é de 2,4 km por segundo. Isso significa que é preciso muito menos combustível para um lançamento. E no espaço, combustível é tudo. Com menos combustível, o foguete pode ser menor, mais simples estruturalmente e, acima de tudo, capaz de transportar muito mais carga útil. Coisas que na Terra parecem impossíveis ou absurdamente caras, passam a ser viáveis do ponto de vista da engenharia quando feitas a partir da Lua. Por isso, a Lua não é o destino final, e sim o ponto de partida para ir além, rumo a Marte, Vênus e aos asteroides. E também para partir de forma prática e econômica em direção às luas de Júpiter ou até para fora da órbita dos planetas internos, servindo como uma base de apoio estratégica. Do ponto de vista do transporte, a Lua é uma plataforma de lançamento ideal. Só existe um problema. A questão é se a humanidade realmente conseguirá fazer essa plataforma funcionar de verdade. A água é o petróleo do espaço. Missões espaciais pontuais não resolvem nada. Mesmo que alguém finque uma bandeira, deixe pegadas na poeira lunar e os jornais estampem manchetes chamativas, isso não cria infraestrutura alguma. Se a Lua realmente vai ser a porta de entrada para o Sistema Solar, então ela não pode ser apenas um ponto na rota. Ela precisa ser um lugar onde pessoas estejam presentes de forma permanente. Um lugar com base, com instalações, onde seja possível viver, trabalhar e preparar o próximo passo. Mas qualquer base, seja na Terra, no oceano ou no espaço, inevitavelmente esbarra sempre no mesmo limite: recursos. Sem recursos não existe vida, nem autonomia, nem desenvolvimento. Sem recursos, a Lua continuará sendo apenas um objetivo bonito. Mas com eles, ela se torna um verdadeiro centro operacional para a expansão humana no espaço. E o recurso de que toda a base depende, isso você já sabe há muito tempo: água. Só que no espaço,
A água não é apenas algo para matar a sede. Ela é uma substância universal, indispensável para que a humanidade consiga existir de forma autônoma. Ela é essencial para manter a tripulação viva e também permite obter oxigênio para a respiração. Além disso, se a água for separada em hidrogênio e oxigênio, ela pode também virar combustível para foguetes. E, acima de tudo, é a água que permite produzir alimento de forma independente. Sem água, a autonomia é só teoria no papel. Sem água não existem estufas, nem plantas, nem um ciclo fechado de suporte à vida. Uma base que não consegue produzir seu próprio alimento sempre depende de suprimentos enviados da Terra. Ou seja, é vulnerável. Em resumo, se for possível obter água no próprio local, tudo muda. Surge a possibilidade de permanecer na superfície lunar de forma contínua, trabalhar, fazer manutenção dos equipamentos e preparar novas missões. E isso se torna uma condição-chave para determinar se a humanidade conseguirá ou não dar o próximo passo e escapar do espaço ao redor da Terra. A busca por água na Lua. A história da busca por água na superfície lunar começou muito antes dos atuais planos de colonização. Em 1976, a sonda lunar soviética não tripulada Luna 24 perfurou o solo da Lua e trouxe amostras de volta para a Terra. Após a análise, descobriu-se que o solo lunar continha cerca de 0,1% de água. Porém, naquela época, esse resultado foi considerado contaminação, e essa descoberta acabou sendo injustamente esquecida por muitas décadas. Isso aconteceu porque o mundo, influenciado pelos resultados do programa Apollo, acreditava que a Lua era completamente seca. Essa descoberta só voltou a chamar atenção no fim do século XX. Na década de 1990, missões de exploração da NASA confirmaram que crateras nas regiões polares funcionavam como verdadeiras armadilhas frias. A temperatura nesses locais podia cair para quase menos 250 graus Celsius. Ou seja, em condições assim, o gelo pode ser preservado praticamente para sempre. Ao entrar nos anos 2000, a busca passou a ser feita de forma sistemática. Orbitadores americanos detectaram uma alta concentração de hidrogênio perto das regiões polares da Lua. Em missões japonesas, mapas detalhados das áreas permanentemente sombreadas foram analisados com rigor. Além disso, em 2008, a missão indiana Chandrayaan-1 confirmou pela primeira vez a existência de moléculas de água. No ano seguinte, a NASA, por meio da missão Helios, obteve evidências indiretas de que havia gelo de água em crateras polares. Parecia que a resposta finalmente tinha sido encontrada. Mas a realidade não era tão simples assim. Sondas chinesas, a sonda sul-coreana Danuri e, em 2023, a missão indiana Chandrayaan-3, que realizou um pouso histórico no Polo Sul lunar, todas se depararam com o mesmo mistério. Os instrumentos indicavam a presença de hidrogênio e condições favoráveis, mas não foi possível confirmar grandes depósitos de gelo exposto e de alta pureza na superfície lunar. Nos locais onde os cálculos previam a existência de campos de gelo, os sensores registraram apenas regolito seco e extremamente resfriado. Medições diretas de temperatura feitas pela Chandrayaan-3 mostraram que a poeira lunar é um isolante térmico extraordinariamente eficiente. A poucos centímetros de profundidade, a temperatura cai dezenas de graus, mas logo abaixo das pernas do módulo de pouso não foi encontrada água em forma pura. Atualmente, essa situação parece contraditória à primeira vista. Em órbita, são observados sinais claros que indicam a presença de água. A física diz que ela deveria estar lá, mas quando se pousa, ela simplesmente não aparece, como se tivesse desaparecido. E isso aponta para uma única conclusão. A água na Lua não é um lago congelado que pode ser quebrado com uma picareta. Ela está escondida em profundidade, sob uma camada espessa de poeira, ou distribuída dentro de minerais. E nós ainda não temos a chave para alcançá-la. De cima dá para ver, mas aqui embaixo não se encontra. E é justamente essa lacuna que vem transformando a água lunar há décadas em um dos maiores desafios da engenharia. A maior contradição da Lua. É exatamente aqui que surge uma contradição impossível de ignorar. A água existe. Sobre isso, praticamente ninguém mais duvida seriamente. Os instrumentos captam seus vestígios, os cálculos indicam sua presença,
e a física do frio extremo confirma que ela deveria estar ali. Mas mesmo assim continuamos sem conseguir chegar até essa água. Os lugares mais promissores são as crateras das regiões polares que permanecem sempre na sombra. Só que ao mesmo tempo, esses são justamente os lugares mais difíceis de acessar. E o resultado é uma sensação quase absurda. Até Plutão nós conseguimos enviar sondas automáticas, colocá-las em órbita e receber dados aqui na Terra. Mas alcançar a água da Lua, literalmente bem acima das nossas cabeças, por algum motivo continua sendo difícil. Hoje, todo o projeto de transformar a Lua na chave para o Sistema Solar está enfrentando exatamente essa contradição e essa barreira. O que exatamente é tão difícil? À primeira vista, parece que o problema poderia ser resolvido facilmente. Se a água está nas crateras das regiões polares, então basta ir até lá, cavar o solo e coletar o gelo. Mas na prática, não é tão simples assim. As crateras que ficam permanentemente na sombra são lugares onde a temperatura pode cair até 250 graus Celsius negativos. Isso é mais frio do que Plutão. Materiais se quebram, baterias perdem capacidade e ficam inutilizáveis e as máquinas simplesmente param de funcionar. O que opera normalmente sob a luz do Sol, ali não funciona. A luz solar simplesmente não chega até esses locais. Ou seja, os painéis solares, aquela fonte de energia confiável e familiar, ali não servem para nada. Qualquer trabalho exige sistemas complexos de transmissão de energia ou fontes autônomas, mas isso por si só já torna tudo mais vulnerável. Mas ainda existem perigos menos óbvios. Em lugares assim, pode surgir eletricidade estática extremamente forte. A superfície lunar está constantemente sendo carregada pelo vento solar, e nas áreas iluminadas, parte dessa carga é neutralizada pela radiação solar. Mas nas crateras mergulhadas em escuridão eterna, a carga elétrica se acumula. Como resultado, pode haver uma diferença de potencial de até 4.500 volts entre diferentes áreas. Vale lembrar que mesmo uma tensão em torno de 1.000 volts já exige medidas especiais de segurança para manusear equipamentos. E ali estamos falando de uma voltagem muito mais alta. Nessas condições, qualquer fio, especialmente em pontos com saliências afiadas, pode virar um foco de descarga elétrica. Isso pode provocar descargas violentas de eletricidade estática, levando desde danos em equipamentos eletrônicos até o desligamento completo de sistemas e até situações que colocam vidas em risco. E além disso, ainda existe a poeira lunar. Um material fino, cortante e que se eletriza com facilidade. Sem luz solar, ela não descarrega pela radiação e se torna ainda mais agressiva. A poeira entra nas juntas, danifica os trajes espaciais e, de forma lenta, mas inevitável, destrói tudo o que toca. Por isso, extrair água na Lua é um desafio direto para a humanidade e para sua capacidade de engenharia. É uma grande prova que ainda está à nossa frente. Nós temos confiança de que a Lua realmente pode se tornar a porta de entrada para o Sistema Solar. A física está do nosso lado. A logística também está do nosso lado. Mas, por enquanto, para transformar a Lua em uma verdadeira base humana, o recurso água continua sendo o grande obstáculo. Temos quase certeza de que existe água na Lua. O problema é apenas que ela está escondida em lugares onde a humanidade ainda não conseguiu chegar. Assim, a questão é simples. Ou aprendemos a extrair recursos na Lua, ou ela não será a chave para avançarmos pelo Sistema Solar e continuará sendo apenas um símbolo bonito. Não há motivo para lamentar. A história da humanidade é uma história de sorte e vitória. Nós já eliminamos inúmeras vezes o não e transformamos o impossível em possível. Caso contrário, para que estaríamos no espaço? E se você gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima, pessoal. A gente se vê no próximo episódio aqui no Pipa. Até lá!